Mais um programa Direito num Quarto. Eu sou Márcio Caldas. A minha missão hoje é, aqui nesse quarto e num quarto de hora, falar sobre foro por prerrogativa de função. Então, nossa matéria hoje é processo penal, ok? Bom, no bloco anterior, nós deixamos consignado que há vários critérios para definir o juízo competente, a justiça competente, o foro competente. E lemos o artigo 69 do CPP, mas é importante entender que temos que partir da Constituição Federal. Antes de olhar para o CPP, tem que olhar para a norma, né, para a lei das leis, a lei que está acima de todas, que é a Constituição Federal. E é lá na Constituição Federal que estão distribuídas as competências. E aí é lá na Constituição Federal que vamos buscar as normas que definem qual autoridade tem foro especial. Não é tecnicamente correto falar em foro privilegiado. Uma expressão corriqueira. Todos conhecem. Ah, presidente tem foro privilegiado, deputado, governador, prefeito. O correto é abandonar a expressão foro privilegiado e adotar a expressão foro especial. Porque privilégio nos remete a uma coisa ruim, uma coisa que é incompatível com o Estado democrático de direito. Foro especial não. É especial em razão da dignidade do cargo dentro da estrutura do Estado que aquele sujeito ocupa. Não é um privilégio pessoal. É uma garantia, é uma prerrogativa do cargo, que nem é tão vantajoso assim. Na prática fica vantajoso, porque a gente ouve falar que o Supremo não condena ninguém, que há corporativismo, mas o que a gente sabe é que o foro especial, pelo menos na norma, na regra, não é tão vantajoso. Vou dar um exemplo. Primeiro que se eu não tenho foro especial, fui condenado pelo juiz de primeiro grau, fui condenado em primeira instância, eu tenho direito de pedir o reexame, o direito ao duplo grau de jurisdição, ou seja, eu tenho direito de apelar. Depois, vamos sintetizar, né? Depois eu posso pedir também, entrar com recurso especial para o STJ, um recurso extraordinário para o STF. Agora, se eu tenho um foro especial em que a ação penal contra mim já começa num tribunal de justiça, ou num tribunal regional federal, digamos assim, tribunal inferior, eu, em caso de condenação, já não vou dispor de apelação. Já não vou ter direito ao duplo grau de jurisdição. Já reduz, a grosso modo, as chances de defesa. Bom, mas se eu sou uma autoridade que tem um foro especial e a ação penal já inicia lá no STJ, aí além de não ter direito à apelação, também não vou fazer jus a recurso especial. Só vou poder dispor do recurso extraordinário. Mas se eu sou autoridade que tem um foro especial que faz com que a ação penal seja iniciada, se origine já no Supremo Tribunal Federal, como presidente da República, deputado federal, senador, além de eu não ter apelação, não vou poder apelar, também não tenho direito a recurso especial e nem vou dispor de recurso extraordinário. Ou seja, dá a impressão que há um ônus maior para aquele que ocupa um cargo elevado. Quanto mais elevado o cargo, mais bom exemplo ele tem que dar. Então, mais severo vai ser. Mais culpabilidade haverá na conduta destes que ocupam um cargo, né, mais elevado na hierarquia da estrutura do Estado. Então, por isso que dá a impressão que o sistema quer dar um tratamento mais duro. Na prática, acaba que a gente ouve falar que eles convivem, almoçam, fazem uma ação entre amigos, mas eu não posso afirmar. O que eu posso afirmar é que realmente, comparado às condenações em primeiro grau ou em tribunais inferiores, é um número bem maior do que no Tribunal Superior, STJ, STF. Bom,
A gente poderia, se a gente pegar o artigo 69 do CPP, fala do critério em função, né, ratione persone, em razão do cargo que a pessoa ocupa, é o último critério para definir a competência com o rol trazido pelo artigo 69. Mas eu preferi falar aqui no começo, porque, primeiro, que a Constituição Federal vem em primeiro plano, e ela se debruça sobre a competência por foro especial, em razão de função exercida pelo agente. E segundo, que não adianta nada eu saber que o crime que foi cometido lá em Copacabana, no estado do Rio de Janeiro, e aí definir que é o juiz criminal da capital, distribuir entre os 40 juízes criminais que tem lá, para definir a competência de juízo, defender que é a competência da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Justiça Comum. Se descobre-se que o autor daquele crime, um estupro, por exemplo, foi praticado por um juiz de direito do Pará. Estava passando férias no Rio, deu a carteirada na menina, sou juiz, eu te quero, tu me queres? Não. Carteirada? Não quero não. Aí o juiz pega a pistola, bota na cabeça e estupra a menina lá em Copacabana. Se a gente for aplicar os critérios de fixação de competência, fatalmente concluiria que é a Justiça Comum do Estado do Rio de Janeiro, da comarca da capital, distribuído para um dos juízes criminais. Se definiria a competência de justiça, competência de foro, competência por distribuição, competência de juízo. Mas se a gente já sabe de antemão que o autor daquele crime é alguém que é dotado de foro especial por prerrogativa de função, como é um juiz de direito, nada disso, nenhuma dessas regras vai ser aplicada. Porque o juiz de direito, ele tem um foro especial que remete à ação penal para ser julgada pelo tribunal ao qual ele é vinculado. Então, se ele é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Acre, esse crime que ocorreu em Copacabana, de estupro no estado do Rio de Janeiro, vai ser julgado pelo Tribunal do Acre. Então, eu acho que já vi professores orientarem os alunos a deixar o critério em razão da pessoa por último, começar, né, pela matéria, pelo local, pelo juízo, depois ver se tem foro especial. Eu prefiro fazer o caminho inverso. Se eu já sei de antemão quem é o autor do crime, que ele goza de foro especial, então esse vai ser o critério que vai definir. Ok? Para a gente resumir, porque o assunto é muito vasto, eu quero dar uma visão panorâmica. A gente vai ter muitos blocos, né? Não que o próximo bloco eu vou falar disso, mas volta e meia eu vou voltar ao tema competência e a gente vai conseguir esgotar o assunto. Mas, a grosso modo, não é um privilégio pessoal, é uma competência especial definida em razão do cargo, o cargo que ocupa determinada posição na estrutura do Estado. Só que eu falo Estado, estou dizendo poder público, porque eu vou falar de autoridades municipais, estaduais e federais. Então vamos pensar no poder executivo. Prefeito. Prefeito tem foro especial, previsto na Constituição Federal. O prefeito não é julgado por um juiz de piso, juiz de primeiro grau. O prefeito é julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado ao qual pertence aquele município, do qual ele é prefeito. Se for crime federal, vai ser Tribunal Regional Federal. Governador. Governador tem foro especial. Vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Olha, observe que quanto maior a importância do cargo dentro da estrutura do Estado, vai aumentando o grau hierárquico do órgão jurisdicional. Então, o prefeito é o TJ, Tribunal de Justiça, chamado Tribunal Inferior. Se for governador, é o STJ, Superior Tribunal de Justiça, já é um tribunal superior. Se for o chefe do Poder Executivo Federal, o presidente da República, é o STF, Supremo Tribunal Federal. Vamos fazer esse paralelo com o Poder Judiciário. Juiz. O juiz, se for acusado de crime, tem foro especial. Juiz não é julgado por um juiz igual a ele. O juiz é julgado por um Tribunal de Justiça do Estado ao qual ele é vinculado. Ou Tribunal Regional Federal, se for um juiz federal.
Se o acusado for um desembargador, o desembargador é julgado não por desembargadores igual a ele, do TJ. Desembargadores são julgados pelo STJ. Se for um ministro do STJ que está sendo acusado, ministro do STJ não é julgado por juiz de primeiro grau, por tribunal, nem pelo Superior Tribunal. Ministro do STJ é julgado pelo Supremo. E os ministros do Supremo são julgados pelo Supremo. Bom, vamos falar do Poder Legislativo. Se você pega o Poder Legislativo Federal, que é bicameral, são os deputados federais e senadores. A Constituição Federal estabelece de forma expressa que deputados federais e senadores são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E deputados estaduais? A Constituição Federal não fala nada. E o Poder Legislativo Municipal, os vereadores? A Constituição Federal não fala nada. Mas a Constituição Federal permitiu aos estados que, ao se organizarem através de suas constituições estaduais, e previssem para os membros do Poder Legislativo. Então, a Constituição dos estados prevê foro especial para deputado estadual, dizendo que deputado estadual é julgado pelo Tribunal de Justiça. E com relação aos vereadores? Bom, aí a coisa flutua. Tem estado que prevê foro especial para vereador. Tem estado que não prevê. Tem que pesquisar a Constituição daquele estado que te interessa. Tá? Bom, Ministério Público. Ministério Público Federal, Procurador da República, se ele trabalha perante um juízo de primeira instância, esse Procurador da República, que é um promotor federal, vai ser julgado pelo TRF, pelo Tribunal Regional Federal, e não por um juiz federal de primeiro grau. Se for um Procurador da República que oficia perante a segunda instância, trabalha junto com os desembargadores federais, esse Procurador da República, esse promotor federal, ele vai ser julgado pelo STJ, e não por um juiz federal, nem pelos desembargadores que trabalham do lado dele ali. Já que ele trabalha num órgão de segunda instância, são os desembargadores do Tribunal Regional Federal, caso seja acusado de crime, vai ser o STJ. Mas se for Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal, aí ele é julgado pelo STF. E os promotores estaduais? Promotores estaduais é o seguinte: se ele é um promotor de primeiro grau, ou seja, que trabalha, que oficia na justiça de primeira instância, ele não é julgado por um juiz que trabalha do lado dele. Ele é julgado pelos desembargadores do TJ. Mas se por um acaso ele for um promotor que oficia perante a segunda instância, que trabalha junto com os desembargadores, vai para o STJ? Não. Continua sendo julgado pelo TJ, pelos desembargadores que trabalham com ele. Se for o chefe do Ministério Público Estadual, ou seja, o Procurador-Geral de Justiça, que estiver sendo acusado, vai para o Supremo, vai para o STJ? Não. Vai ficar no TJ também. Então, o promotor estadual, seja de primeiro grau, de segundo grau, seja o chefe, sempre vai ser julgado pelo TJ. Ok? Bom, então, sobre essa explanação geral, que a gente fala aqui sobre competência. Ai, meu Deus do céu, quem será? Quem será? Você tem uma dúvida. Meu filho, o que você quer saber? No lugar de polícia tem foro especial? Obrigado, meu filho. O delegado de polícia não tem foro especial. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro previu foro especial para os delegados, mas aí o Supremo se debruçou sobre essa questão e disse que, como a Constituição Federal não previu para os delegados federais, não poderia a Constituição Estadual prever para os delegados estaduais. Então, reconheceu a inconstitucionalidade dessa norma da Constituição Estadual por ferir o princípio da simetria. Ok? Bom, nosso papo está acabando, espero que tenham gostado. Visite o nosso blog, Direito num Quarto. Mande e-mail, direitonumquarto@gmail.com, e o nosso Facebook. Tá? Participe, dê uma clicada lá, dá uma curtida. Ajude o guarda. Um abraço.